Nós vamos estudar nesse tópico, então, a conformação normativa e, principalmente, jurisprudencial da prisão preventiva no sistema interamericano. Vamos começar com a leitura de um trecho da decisão da Corte Interamericana, no caso Norim Catrimã e outros contra o Chile. A Corte disse o seguinte: a regra geral deve ser a liberdade do acusado, enquanto se resolve acerca da sua responsabilidade penal, já que este goza de um estado jurídico de inocente, que impõe que receba do Estado um tratamento conforme sua condição de pessoa não condenada. Em casos excepcionais, o Estado poderá recorrer a uma medida de encarceramento preventivo, a fim de evitar situações que coloquem em perigo a consecução dos fins do processo. Para que uma medida privativa de liberdade se encontre em concordância com as garantias consagradas na Convenção, sua aplicação deve carregar um caráter excepcional e respeitar o princípio da presunção de inocência e os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade indispensáveis numa sociedade democrática. Naquele relatório que eu disse para vocês da Comissão Interamericana do ano de 2017, que tem o título Relatório para reduzir o uso da prisão preventiva nas Américas, a Comissão Interamericana, abordando a realidade fática de vários países das Américas, da nossa região, ela coloca o que causa, ou melhor dizendo, quais são as principais consequências do problema do excesso de prisão preventiva. Vejamos as palavras da Comissão Interamericana. As pessoas em prisão preventiva sofrem grandes tensões pessoais, como resultado da perda de renda e da separação forçada de sua família e comunidade. Além disso, padecem do impacto psicológico e emocional do fato de estarem privadas de liberdade sem terem sido condenadas e, por isso, em geral, são expostas a um entorno de violência, corrupção, insalubridade e condições desumanas, que caracterizam os cárceres da região. Assim, as pessoas em prisão preventiva se encontram em uma situação de desvantagem processual. Eu até destaquei essa expressão. As pessoas em prisão preventiva se encontram em situação de desvantagem processual frente àquelas pessoas que enfrentam um processo penal estando em liberdade. De igual forma, quanto mais se prolonga a detenção preventiva, a pessoa acusada tem maior risco de desvinculação com a comunidade e também um risco de reincidência. A partir desse momento em que a Comissão Interamericana menciona uma desvantagem processual das prisões das pessoas presas preventivamente em relação às pessoas que respondem a um processo penal em liberdade, eu coloco a seguinte questão para que vocês reflitam. Essa desvantagem processual da prisão preventiva deve ser compensada de alguma forma? Deve haver, talvez, uma atenuação de pena? Deve ocorrer uma detração superior ao 1:1? Eu deixo a questão para debate, para que vocês reflitam, mas mostro também para vocês que esta é uma preocupação da doutrina do processo penal. No Brasil, ainda não encontrei trabalhos mais específicos e amplos sobre essa temática, que ensaiam algumas propostas para compensar a desvantagem processual causada pela prisão preventiva, mas no estrangeiro vocês vão encontrar, sim, algumas propostas de autores no sentido de que a prisão preventiva, a detração que ela provoca no Brasil de 1:1, se a pessoa foi condenada a 10 anos de prisão, e ficou 5 anos presa preventivamente, ela deverá cumprir prisão-pena de apenas 5 anos. Há quem proponha, porém, no direito estrangeiro, no direito comparado, que considerada a desvantagem processual acentuada da pessoa presa preventivamente, que perde a sua renda, que perde também, total ou parcialmente, os laços familiares, que tem uma desvantagem processual enorme na dificuldade de conversar rapidamente, com mais frequência, com seu advogado, com a defensoria pública, que tem muita dificuldade de preparar de forma eficaz a sua defesa técnica, conversar com possíveis testemunhas
que possam depor em seu favor. Há quem proponha que, na verdade, essa detração deveria ser numa escala superior a 1:1. De repente, para cada dia de prisão preventiva, vai ser abatido 2 dias de prisão-pena. Não estamos aqui, porém, em um curso de processo penal, mas apenas numa abordagem da jurisprudência penal da Corte Interamericana, que ainda não explorou essa questão da compensação pela desvantagem processual da prisão preventiva. Voltando e seguindo. Ainda neste relatório de 2017, a Comissão Interamericana afirmou que o uso excessivo da prisão preventiva é contrário à própria essência do Estado democrático de direito. Vejam só, não é o mero uso da prisão preventiva, é o uso excessivo da prisão preventiva que é contrário à própria essência do Estado democrático de direito e o desenho e implementação de políticas criminais orientadas a legalizar o uso da prisão preventiva como uma forma de justiça rápida, à margem do devido processo penal, é também claramente contrário ao regime estabelecido pela Convenção Americana, pela Declaração Americana e aos princípios que inspiram a Carta da OEA. Em outro relatório sobre a situação das prisões temporárias, prisões preventivas, melhor dizendo, nas Américas, do ano de 2013, a Comissão Interamericana afirmou e advertiu para o seguinte: resulta politicamente irresponsável que os estados descumpram seu dever de adotar políticas públicas integrais em matéria de segurança cidadã, mediante a simples adoção de medidas populistas de curto prazo, que são insustentáveis, vejam que interessante, do ponto de vista fiscal. No meio doutrinário e no meio também do direito internacional dos direitos humanos, voltado e centrado na questão da prisão preventiva, quase que já não mais se entusiasma com argumentos jurídicos para convencer os juízes a reduzirem o número de prisão preventiva. Tem sido apostado, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça no Brasil e outros órgãos estatais, tem sido feito uma aposta no argumento de natureza fiscal e econômico, para dizer para a magistratura de um modo geral, o Brasil não tem condições financeiras de ter tantas pessoas presas preventivamente. É uma questão de natureza fiscal, econômica, para além de ser jurídica, para além de ser também uma questão política do processo penal, estamos diante de uma questão fiscal e financeira. Não temos dinheiro para isso. E quando não temos dinheiro para oferecer condições carcerárias adequadas, as condições carcerárias vão se degradando. E de acordo com o entendimento da comissão, da corte e também do STF e da doutrina que explora a questão prisional, quanto pior a condição carcerária, mais insegurança pública nós teremos. O número da reincidência é quase que diretamente proporcional às péssimas condições carcerárias. Entendido esse ponto, vamos avançando ainda sobre prisão preventiva. Nós vimos anteriormente que a Comissão Interamericana condena o uso excessivo, e não apenas o uso. Por isso, já podemos concluir que a prisão preventiva é sim convencional. A prisão preventiva não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. No julgamento do caso Carranza Alarcón contra o Equador, do ano de 2020, a Corte Interamericana explicita esse seu entendimento, apontando para o seguinte: o artigo 7º, parágrafo 5º da Convenção, em sua parte final, prevê que a liberdade do acusado pode estar condicionada a garantias que assegurem seu comparecimento em juízo. Assim, esta norma indica que as medidas privativas da liberdade durante o processo penal são convencionais, sempre que tenham um propósito cautelar, isto é, que sejam um meio para a neutralização de riscos processuais. E aqui eu deixo mais uma questão para que possamos refletir. É possível pensar e concretizar um processo penal sem prisão preventiva? Vocês conseguem pensar em um processo penal sem prisão preventiva?
O que faríamos, por exemplo, com um acusado que está ameaçando testemunhas? O que faríamos, por exemplo, com um acusado que está na iminência de empreender fuga ou já fugiu para outro país, se não adotar o expediente da prisão preventiva? Em que pese seja muito difícil pensar um processo penal sem prisão preventiva, há sim quem defenda uma espécie de abolicionismo da prisão cautelar. Na doutrina, eu me lembro nesse momento do Luigi Ferraioli, que na sua obra Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal, o Ferraioli tem lá um tópico separado com o título Um processo penal sem prisão preventiva. A argumentação do Ferraioli, porém, não me convence. Diferentemente do restante da sua obra, que é monumental, gosto muito da obra Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal, mas neste ponto não é consistente. O Ferraioli não consegue demonstrar de forma mais clara como controlaríamos e neutralizaríamos os diversos riscos processuais que podem ocorrer durante uma persecução penal. Por isso, eu particularmente, embora a intenção seja provocar mais a discussão e a reflexão para que vocês pensem, eu tenho muita dificuldade e não consigo, pelo menos ainda, pensar em um processo penal sem o uso excepcional da prisão preventiva, que, repito, é compatível com o direito internacional dos direitos humanos e eu, particularmente, desconheço, não tenho notícia de um país que tenha um processo penal sem prisão preventiva. Vamos avançando para, ainda abordando a prisão preventiva, alguns princípios limitadores extraídos lá daquele guia prático da comissão e também do caso Norim Catrimã contra o Chile. Os princípios limitadores da prisão preventiva são os seguintes: presunção de inocência, excepcionalidade, legalidade, necessidade e proporcionalidade. Ou seja, o Estado deve evitar que a medida cautelar seja igual ou mais grave que a eventual pena. Nesse sentido, a decisão da Corte, no caso Argüelles e outros contra a Argentina, além da proporcionalidade, também a razoabilidade. Avançamos agora para alguns pontos bem específicos sobre prisão preventiva. Nós já tivemos no Brasil algumas legislações que estabeleceram uma espécie de prisão preventiva obrigatória, no sentido de que, quando a pessoa fosse presa em flagrante pela prática de algum tipo de crime mais grave, o juiz não teria a opção de não converter o flagrante em preventiva, de conceder a liberdade provisória, ainda que seja com algumas medidas cautelares diversas da prisão. O STF já declarou algumas legislações nesse sentido inconstitucionais, por violarem justamente a garantia da presunção de inocência. Este também é o entendimento amplamente consolidado do sistema interamericano. Tanto a comissão, quanto especialmente a Corte Interamericana, que é o tribunal objeto dessa nossa certificação, entendem que não se admite a chamada prisão preventiva oficiosa ou obrigatória. A prisão preventiva não pode se basear somente na gravidade abstrata do crime. Por mais grave abstratamente que seja um crime, o juiz deve ter a opção de não converter um flagrante em prisão preventiva. Neste sentido, inclusive, recentemente, a Corte Interamericana, ao julgar esse caso, que eu acho que não vou arriscar aqui em pronunciar, um caso recente contra o México, que tem mais ou menos o título Tizon Paxley, Tecpili e outros contra o México, quando a Corte decidiu, em conformidade também com o entendimento da comissão, que toda disposição que determine a aplicação obrigatória da prisão preventiva pelo tipo de crime deve ser derrogada. Daí que devemos sustentar também a inconvencionalidade do parágrafo 2º do artigo 310 do Código de Processo Penal, incluído pela lei anticrime, segundo o qual, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória
com ou sem medidas cautelares, claramente inconvencional. O juiz pode decretar a prisão preventiva, mas ele jamais deve ser obrigado a adotar essa medida extrema. Fundamentos convencionais para a decretação da prisão preventiva. De acordo com o entendimento da Corte Interamericana, manifestado em muitos precedentes, a prisão preventiva somente pode se basear em dois fundamentos: risco de fuga e risco de obstaculização da investigação ou do processo penal. Risco de obstaculização seria uma ameaça à testemunha, uma ameaça à vítima, a destruição de provas. Nesse sentido, o entendimento da comissão naquele guia de 2017 e também o entendimento da Corte, por exemplo, no caso Romero Ferres contra a Argentina. E ainda, para a Corte Interamericana, isso foi explicitado no caso Romero Ferres contra a Argentina, esse perigo de fuga não pode ser medido exclusivamente com base na gravidade da possível pena a ser imposta, mas sim deve levar em consideração aspectos relativos ao lugar, à ocupação, aos bens, vínculos familiares e todo tipo de vínculos com o país que o réu está sendo processado. Por isso, o só fato de o réu ter uma residência em outro país, o só fato de o réu ter condições financeiras de viajar para outro país, isso por si só não induz a presunção de fuga. A acusação que possui esse ônus probatório deve demonstrar no processo que esse risco não é uma mera conjectura, mas sim algo concreto que pode se consumar e por isso o réu deve ser preso preventivamente. A Corte Interamericana entende que a prisão preventiva centrada única e exclusivamente sobre a base do critério da gravidade do crime, expressado na pena em abstrato, viola a finalidade eminentemente processual ou cautelar da prisão preventiva e a converte, assim, numa pena antecipada, caso Jota contra o Peru, conforme já havia mencionado anteriormente. Ainda em conformidade com o entendimento da Corte, vejam só que interessante. A Corte Interamericana entende que o Estado não deve prender para depois investigar. Pelo contrário, somente está autorizado a privar da liberdade uma pessoa quando alcance o conhecimento suficiente para levá-lo a juízo. Nesse sentido, o caso Hernández contra a Argentina e também esse caso mais recente, de 2022, Tizon Paxtle, Tecpil e outros contra o México. Ora, se o Estado não pode prender para investigar, a nossa prisão temporária que temos no Brasil, prevista em legislação especial, considerada constitucional pelo plenário do STF, seria inconvencional? Me parece que a prisão temporária tem sérios obstáculos no sistema interamericano para que seja considerada convencional. E isso porque a Corte Interamericana, conforme acabamos de ver, não admite que se prenda para investigar, mas sim que primeiro se investigue e, se for o caso, para neutralizar algum risco processual, que se proceda com a prisão cautelar. Avançando, nós temos agora um ponto bem problemático na jurisprudência internacional e também algo que, embora não seja mais discutido, a partir de um ponto de vista jurisprudencial no Brasil, a doutrina mais crítica do processo penal discute bastante. Risco de reiteração criminosa. Vamos imaginar que o réu, em um processo penal, está sendo acusado por um crime, vamos imaginar, de tráfico de drogas. O réu não se tem notícia, nem mera conjectura, de que ele pode empreender fuga. Não se tem qualquer notícia também de que o réu está ameaçando uma testemunha, ameaçando um policial, que o réu está, talvez, destruindo provas, obstaculizando a investigação ou o processo penal. Mas o Ministério Público mostra que há um risco concreto da reiteração na prática daquele mesmo crime ou em outros crimes. Ou ainda o Ministério Público mostra que, embora o réu não ofereça um risco para o processo, ele já está praticando novos crimes, ainda que esteja sendo denunciado por um crime
ele continua praticando outros crimes. Diante desse contexto, o juiz pode decretar a prisão preventiva? O juiz pode decretar a prisão preventiva neste contexto? Vocês identificaram algum fundamento cautelar? Não há fundamento cautelar. No Brasil, porém, se reconhece, e há decisão do STF nesse sentido, que a prisão preventiva, eventualmente e excepcionalmente, pode sim ter uma finalidade extracautelar, porque não estamos diante de uma finalidade cautelar. A Corte Interamericana, inclusive, anota que essa finalidade de prevenir um risco de reiteração criminosa é uma finalidade atribuída à pena e não ao processo penal. Por isso, a Corte Interamericana, eu disse, parece não admitir para ser talvez zeloso demais, cuidadoso demais. Mas, na verdade, a Corte Interamericana é bem clara no sentido de não admitir prisão preventiva com base no risco de reiteração criminosa. Não consiste para a Corte em um fundamento convencional válido. Já no âmbito do sistema europeu, o Conselho da Europa e também o Tribunal Europeu de Direitos Humanos admitem a prisão preventiva para neutralizar o risco de reiteração criminosa. Considero que é o fundamento mais polêmico. Isso porque não busca neutralizar um risco processual, mas sim prevenir crimes. E a função de prevenir crimes, convenhamos, é uma finalidade ou uma função atribuída à pena e não à prisão preventiva. Deixo, portanto, essa pergunta para reflexão de vocês. Eu não quero que aqui, durante essas aulas da certificação, vocês simplesmente me ouçam e concordem ou discordem rapidamente do que eu estou apontando, mas que também possam refletir, possam, inclusive, ter insights, ideias para novos escritos, novos argumentos, para que vocês realmente continuem pensando no assunto. Questão para reflexão. Se a prisão preventiva deve cumprir apenas um propósito cautelar, o que fazer diante de casos com gravidade concreta, eu usei a expressão, de horrorizar, e de casos de reiteração criminosa? No Brasil se admite pelo menos duas finalidades extracautelares da prisão preventiva. Quando o crime é gravemente, há uma gravidade concreta da infração penal, a gravidade abstrata não base. O estupro de vulnerável, por si só, um crime abstratamente gravíssimo. Eu tenho até dificuldade de imaginar um crime de estupro de vulnerável que também não é concretamente grave. Mas vamos imaginar o seguinte: um crime que abstratamente é muito grave não autoriza prisão preventiva. Mas um crime que concretamente é muito grave, os nossos tribunais superiores admitem a prisão preventiva extracautelar, sem demonstrar que há algum tipo de risco processual. E admitem também a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa. Temos, de novo, uma finalidade extracautelar atribuída à prisão preventiva no Brasil. Vocês conseguem imaginar e propor um processo penal que não contemple essas duas finalidades extracautelares da prisão preventiva? Deixo a questão para que vocês possam refletir. Características da prisão preventiva numa decisão da Corte Interamericana, no caso Polo Rivera e outros contra o Peru, quando a Corte Interamericana compilou e sistematizou muito bem a sua jurisprudência. Primeiro ponto, a prisão preventiva é uma medida cautelar e não punitiva, não podendo se basear em fins preventivos gerais ou preventivos especiais atribuídos à pena. Segundo ponto, a prisão preventiva deve se fundamentar em elementos probatórios suficientes que permitam supor razoavelmente que a pessoa acusada tenha participado de um crime, exigindo-se fatos específicos e não meras conjecturas ou abstrações. Terceiro ponto, a prisão preventiva deve estar sujeita à revisão periódica. Brevíssimo parêntese, a lei anticrime fez inserir no parágrafo único do artigo 316 do nosso Código de Processo Penal esse parâmetro convencional da revisão periódica no Brasil a cada 90 dias.
O STJ e principalmente o Supremo Tribunal Federal, porém, quase que invalidaram essa norma, que seria muito importante para controlar prisões preventivas prolongadas. De acordo com o legislador, na ausência da revisão no prazo de 90 dias, a prisão preventiva se tornaria ilegal e deveria então ser relaxada. O entendimento que prevaleceu, porém, na jurisprudência é que a ausência da revisão periódica da prisão preventiva, por si só, não a torna ilegal. Quarto ponto, ou quarta característica, a prisão preventiva não pode ser arbitrária e as características pessoais do suposto autor e a gravidade do crime imputado não são por si sós justificação suficiente para a prisão preventiva. Com isso, nós encerramos a abordagem da prisão preventiva conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós vimos uma grande preocupação do sistema interamericano não em acabar com a prisão preventiva, que é sim convencional, compatível com a Convenção Americana, mas sim um esforço do sistema interamericano, comissão e corte, para reduzir o uso da prisão preventiva. Vimos ainda que a Corte Interamericana, pelo menos até agora, diferentemente do sistema europeu de proteção dos direitos humanos, diferentemente do STF, do STJ, somente admite um propósito cautelar para a prisão preventiva. Somente há para a Corte Interamericana 2 fundamentos convencionais que autorizam a aplicação dessa medida cautelar extrema. Neutralizar um risco processual, o réu vai empreender fuga, o réu está obstaculizando a investigação, o réu está ameaçando uma testemunha, enfim, a prisão preventiva somente pode ter finalidade cautelar, diferentemente, conforme vimos, do que ocorre no Brasil, em países da Europa, em que também se admite algumas finalidades excepcionais extracautelares para a prisão preventiva.